Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nessa aula, dando continuidade às vanguardas europeias, nós vamos ver cubismo e futurismo, tá? Eu peço para que vocês fiquem atentos aos conceitos, principalmente as técnicas, os artistas e o contexto histórico dessas duas europeias, beleza? Novamente, só para contextualizar, o que são vanguardas europeias, né? Vanguard, vem do francês ali, que está à frente, tá? E por que vanguardas? Ora, os vanguardistas, os artistas europeus, eles quebraram ali com a arte clássica, né? A forma clássica de idealizar as coisas, de se pintar, de se criar. Então, por isso, eles são considerados vanguardistas, mas não confundamos, tá? Confundemos, né? Por exemplo, futurismo. Futurismo, apesar de ser um movimento de vanguarda europeia, ser chamado de futurista na época, 1909, 1910, era uma ofensa. Teve gente que perdeu a amizade, teve gente que perdeu o trabalho, como Oswaldo de Andrade aqui no Brasil. E a gente vai entrar isso mais à frente. Mas vamos lá, né? Eu vou começar com vocês com o cubismo, tá? O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelos usos de formas geométricas, surgindo no início do século XX na França. Novamente, para contextualizar, nós temos final do século XIX, início do século XX, tá? Temos ali o impressionismo, não confundam com o expressionismo, tá? Temos o impressionismo que influenciou as vanguardas europeias no final do século XIX, e nós temos a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, no início do século XX, que também influenciou para que os artistas europeus, principalmente os artistas ali da Alemanha e da França, a idealizar, né, novas formas experimentais, novas formas de se criar e de se ter uma perspectiva diferente da realidade, ok? Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Ou seja, o cubismo, ele vai diretamente contra, a arte clássica, né? Era tudo na caixinha, tudo bonitinho, uma arte fotográfica, uma arte figurativista, né? Onde você identificava ali a forma, a perfeição da forma. O cubismo ele acabou com isso, tá? Dentro da arte moderna, beleza? Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, artes plásticas e influenciou a literatura também. Origem do cubismo, o marco do cubismo, né? Foi feito aí, foi trazido, foi presenteado a nós, humanidade, por um cidadão chamado Pablo Picasso, em 1907, com a apresentação desta tela, tá? Mademoiselle de Avion. Mademoiselle de Avion, só para contextualizar, eram prostitutas de uma rua, tá? Numa rua ali, numa rua europeia, uma rua da Itália, perdão, uma rua da França, tá? Existiam, né, como qualquer país, qualquer cidade urbana, uma zona de prostituição, e Pablo Picasso ele frequentava essa zona e tinha uma certa intimidade com aquelas garotas de programa, tá? Então ele idealizou essas mulheres, né, nuas, tá? Fiquem atentos, nuas, em uma tela. Se vocês observarem, eu queria chamar a atenção para que vocês olhassem para o rosto dessas mulheres, que o rosto é um pouco desfigurado, lembram carrancas, né? Lembram máscaras africanas. Sim, porque o Pablo Picasso ele foi influenciado por uma visita
a um museu etnográfico, onde haviam máscaras e esculturas africanas. Ele ficou apaixonado pela perspectiva que essas máscaras proporcionavam, né, aos olhos, e ele ficou de alguma forma, ele foi de alguma forma influenciado, e ele trouxe isso para o cubismo, tá? Em 1907, o Pablo Picasso apresenta essa obra em uma exposição. No entanto, as pessoas ficaram abismadas, né, porque essa obra ia de contra a sua própria natureza, que já que foi condicionada a acreditar o que era e o que não era arte. E o que era arte? Arte clássica, né? Algo tudo muito bonitinho, né? Entre aspas ali. Quando eu me refiro bonitinho, eu me refiro ainda a um pensamento do século XVI, né? Onde as pessoas, hoje, 2020, algumas pessoas ditam ainda o que é e o que não é arte, justamente por essa falta de compreensão estética ou histórica da arte. Ok? Só que essa obra não foi aceita, obviamente, né? Como qualquer quebra de cultura, como qualquer nova cultura, né? Até que você absorva novas ideias, você passa por um processo de desconstrução. E essa obra ela foi guardada pelo Picasso por 10 anos, tá? Até ele conhecer um jovem, né, também amigo dele, chamado Braques, um outro artista vanguardista, no qual Braques convenceu ele a sentar e a estudar melhor essa técnica que ele que ele estava deixando de lado e que ele tinha desenvolvido há uma década, tá? Essa obra apresenta influências visíveis das culturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. Vamos lá. Como eu havia falado para vocês na aula anterior sobre expressionismo, não confundam, tá? Expressionismo, vanguarda europeia. Impressionismo, ou pós-impressionismo, é um outro movimento, é uma corrente artística do século XIX, meados ali do século XIX, 1800 e alguma coisa, né? E que influenciou, pelas suas formas geométricas, o cubismo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tadã! Aqui nós temos uma obra do Paul Cézanne, né? O principal influenciador do cubismo, tá? Aonde o Picasso bebeu dessa fonte. Se vocês observarem essa tela, né, feita com tinta a óleo, que nós temos as dimensões, 756 centímetros por quase 600, né? É uma tinta a óleo, tá? Se vocês observarem, vocês têm formas geométricas muito latentes, né? Círculos, triângulos nos tecidos, tá? Essa natureza morta do pós-impressionismo, ela também já ia de contra a arte clássica, né? Onde você tinha ali no tecido uma textura mais visível do tecido e não a linha, né? Mostrando aqui as formas geométricas. A linha mostrando aqui, por exemplo, né? A linha redonda, a linha curva, mostrando o ciclo da fruta, certo? Ou seja, as formas geométricas nessa obra acabaram que influenciando ali o Pablo Picasso, ok? E o Pablo Picasso trouxe ali para idealizar, criar, na verdade, o cubismo. Principais características do cubismo. Com o cubismo teremos um tratamento geométrico das formas, da natureza. Assim elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos. Gente, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, vocês podem estar dando pausa, tá, nesse vídeo, ler com calma, com mais cuidado. Características do cubismo. O cubismo, ele trouxe como característica a quebra da perspectiva regular. O que isso significa, Thiago? Que o que eu enxergo não necessariamente vai ser idealizado na pintura, né? O Pablo Picasso ele quis trazer todos os ângulos possíveis. Para falar a língua de vocês, mundo paralelo, né? Quem não gosta de Avengers, né? Quem não gosta da DC, né? E seus filmes, né? Que são ótimos, por sinal, certo? O mundo paralelo que vocês conhecem hoje, por exemplo, né? Vem da teoria da relatividade. A teoria da relatividade vem justamente, né,
do cubismo. O cubismo influenciou Albert Einstein na teoria da relatividade, né? na construção de um possível outro mundo, ok? Um mundo paralelo, certo? Essa perspectiva que o Pablo Picasso queria colocar na tela era de que forma... imaginem só um quebra-cabeça, né? Imaginem um quebra-cabeça de uma pintura que vocês conhecem, um retrato de vocês, por exemplo. Você tem um retrato numa dimensão X, e imagine esse retrato cortado em formas geométricas de várias e várias e várias formas geométricas. Em dezenas, centenas de cortes diferentes. Agora imaginem vocês tendo que montar da forma que vocês quisessem. Pronto. Foi isso que o Pablo Picasso fez. Ele pegou o tempo, desconstruiu em perspectivas diferentes. É como se você estivesse em uma sala de aula. Imaginem-se vocês numa sala de aula, olhando de todos os ângulos, da porta da entrada da sala de aula, do teto, para um único objeto, uma cadeira, por exemplo, debaixo da cadeira, do lado da cadeira. Ele pegou todos esses elementos, todas essas perspectivas, né, esses pontos de vista, e idealizou na pintura, ok? Para vocês terem uma ideia, abstracionismo é uma outra corrente, tá? E foi influenciada também pelo cubismo, uma vez que você tem que abstrair da figura, abstrair da imagem figurativista, né? Por exemplo, uma penca de banana, se o cubismo ele fosse idealizar novamente essa penca de banana, provavelmente você teria que abstrair-se desta figura que você está enxergando agora. Por quê? Porque as bananas viriam todas não deformadas, mas com ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Ok? Continuando. Vale citar que esses estilos abandonam discussões entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Os temas, como natureza morta urbana e retrato, são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar baseados na particularidade dessa vertente. E aí, novamente, né, fases do cubismo, nós temos 3 fases, mas vamos primeiro dar uma olhadinha nesta tela, tá, de Paul Cézanne. Observem na idealização deste autorretrato do Pablo Picasso, que ele tem características geométricas, justamente características como a da arte da pintura morta, da arte de pintura morta, natureza morta, do Paul Cézanne, né? Características geométricas, né? Ou seja, aqui o Pablo Picasso, ele estava trazendo ainda, né? Ainda de forma crua o cubismo, certo? Ainda de forma crua o cubismo. Para vocês terem uma ideia, essa primeira fase, né, a fase cezaniana, que ainda tem características da pintura do Paul Cézanne, algumas telas são confundidas, tá, com as próprias telas do Paul Cézanne. Por isso que é preciso ficar atento na data e no artista, na assinatura e na data da tela, ok? Também chamada de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência de trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne, ok? Lembra que eu falei para vocês que o Pablo Picasso, ele deixou aquela tela, né? Mademoiselle de Avion, guardada por um tempo. Quando ele encontrou o Braques, e o Braques o convidou a imergir melhor nessa técnica, analisar melhor, eles começaram a produzir. E só para vocês terem uma ideia, a produção deles se parecia muito, porque eles estavam ali praticamente 24 horas por dia. Eles iam aos cabarés, né, que eram bares, né, franceses juntos. Eles estavam 8, 10, 20 horas trancados dentro do ateliê juntos. Então isso, de alguma forma, influenciou a pintura um do outro. Tá? E há a possibilidade de que eu
em uma questão do Enem, em uma questão de prova, né, de AV, de avaliação, eu possa estar confundindo as telas. Por isso que eu devo ficar atento nas especificações da tela, como o autor e como o ano, tá? Veja, à esquerda nós temos aqui o Poeta 1911 de Pablo Picasso e à direita o Violino e Castiçal de 1910 de Braques, tá? Ou seja, nesta tela podemos ver a paleta de cores que se parecem muito, né? Entre ocres e terrosos. Ocres, gente, são cores que trazem aí tonalidades pro vermelho, pro barrento, pro metálico, tá? E terrosos, obviamente, cores de terra, tá? De um lado nós temos um poeta, eu vou abrir esta tela em formato maior, para que nós possamos fazer uma análise melhor. Prontinho. Vejam. É óbvio que nem todas as pessoas vão enxergar um poeta, vão enxergar aqui um emaranhado de linhas, um emaranhado de planos, né? Porque conseguimos enxergar aqui alguns planos, profundidades, causada tanto pelo elemento cor e suas tonalidades, como pela linha, né? Pela linha. Mas sim, aqui tem um poeta e o Picasso, ele utilizou de vários ângulos, de cima, de baixo, de lado, transversalmente, de todos os ângulos possíveis para idealizar este poeta nesta imagem. Certo? Do outro lado, nós temos à direita o Violino e Castiçal do Braques, tá? Duas telas que podem sim causar confusão em uma questão do Enem, vocês precisam ficar atentos, ok? Então, esta fase, essas duas telas, elas são duas telas da segunda fase do cubismo, né? Que é uma fase onde é mais conhecida como fase analítica ou hermética, analítica pelo fato que eles utilizavam essa questão da perspectiva de todos os ângulos de uma forma muito delicada, muito crucial. Eles não deixavam passar um ângulo sequer, ok? E nós temos a terceira fase, que é a fase sintética, aonde você vai encontrar ali uma mistura de fase analítica, né, da segunda fase, e uma mistura com uma outra técnica, né? Na verdade, são misturas de técnicas, a fase sintética. Como assim, Thiago, uma mistura de técnicas? Vamos lá. O cubismo é uma técnica, né, aprimorada, criada ali por Picasso, com auxílio do Braques, né? Mas a origem mesmo é do Picasso, com influência do Cézanne. Mas existiam outras técnicas, como, por exemplo, a colagem, que vocês conhecem, né? Os franceses dominavam essa colagem, era interessante, e eles utilizavam essa colagem nas obras, utilizam até hoje, né? Então, parecia um gatinho ali. Então, o Picasso, ele resolveu fazer um mix, né? Nessa terceira fase, de técnicas. Ele utilizou a colagem juntamente com a sua técnica do cubismo, e ele trouxe alguns elementos, como papel, como lixo, né? Ele reciclou muito lixo, colocando ali dentro, idealizando as suas pinturas na terceira fase do cubismo sintético. Escrita, ele colocou textos. Imagine aí, 1907, né? As pessoas em choque com esses artistas, com o Picasso e com o Braque, no geral, com os artistas vanguardistas, né? Que estavam ocorrendo ali em toda a Europa. Né? Os artistas produzindo muito, por sinal. Então, as pessoas em choque. Como assim? As pessoas estavam, né, tinham sido condicionadas a distinguir o que era a arte clássica, né, do período do século XVI.
Então vocês imaginem um choque, alguém chegar para vocês e dizer, não necessariamente dessa forma, dizer, né? Mas colocar uma nova proposta de se fazer arte, do que é arte. Imagine o choque que vocês tomariam culturalmente, a desconstrução que vocês teriam que fazer, e foi o que ocorreu. O cubismo, nós temos ainda uma quarta fase, né, que eu não trouxe para vocês, porque eu acredito que... vamos lá. O livro que eu me baseio, né, é a História da Arte do Gombrich, tá? Então, a História da Arte do Gombrich, um livro básico, apesar de ser um calhamaço, ele não cita a quarta fase, diferente, né, do que eu aprendi. Mas existe uma quarta fase que é considerada a quarta fase do cubismo, por ser uma fase onde o Pablo Picasso utiliza tons de azul, né? Uma única cor azul em tons diferentes, né? Que é justamente no período que ele esteve ali melancólico, né? Triste, depressivo, e ele resolveu criar uma série de quadros cubistas com tonalidades azuis, ok? Continuando, o cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativismo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente. Ou seja, na segunda fase, tá? Primeira fase, a cezanniana, onde a arte do Pablo Picasso chegava a se confundir ali com o seu inspirador, Paul Cézanne, né, artista pós-impressionista. Na segunda fase, a fase analítica, hermética, onde a figura se desconstrói, você quase não identifica mais uma figura, né? Por exemplo, aqui no violino e castiçal do Braque, eu ainda consigo enxergar formas circulares, né? Formas curvas de um violino, cordas de um violino, mas de fato eu não enxergo a figura de um violino. Voltando, né, passando à frente, na verdade, na terceira fase, na fase sintética, né, pelo fato dos artistas utilizarem recortes de jornal, pedaços de revistas que vinham com figuras, essa figura ela começa a se reintegrar, né, ela começa a se moldar a uma figura de fato, a uma pessoa de fato, a um objeto de fato, ok? Cubismos e ciência, né? Isso aqui está mais uma curiosidade, tá? No início do século XX, houve uma admirável convergência de vários campos do conhecimento. Nesse momento, a arte irá se colocar especialmente com o cubismo, em sintonia com a investigação científica de ponta que ocorria na física e na geometria, quando o cubismo rompeu com os séculos de prioridade do uso da perspectiva na representação pictórica, acabou por conduzir as noções geométricas de hiperpoliedros e multidimensionalidade. Isso rompeu, ou melhor, permitiu, né, rompendo o passado, aos artistas cubistas a formulação de um conceito espacial até então inédito, a saber, a quarta dimensão. Nela, as propriedades espaços temporais estão em afinidade com a teoria da relatividade. Aquilo que eu já havia falado, né? Curiosidade. Ok? No Brasil, nós temos aí, né, como representante, na Semana de Arte Moderna de 1922, acontecida ali em fevereiro, nós temos uma representante forte que é Tarsila do Amaral, tá? Tarsila do Amaral e Rego Monteiro. De um lado, aqui do lado esquerdo, né, nós temos uma figura industrial. Lembra que eu falei a Revolução Industrial, né, no final do século XIX, e influenciou as telas, influenciou o pensamento estético? Pois vejam bem, nós temos aqui um cenário industrial, onde no fundo você vê prédios, edifícios, fábricas, né, e de formas geométricas. Ou seja, nós temos aqui cubismo brasileiro. Do outro lado, do lado direito, nós temos aí Pietà. Pietà, na verdade, é uma releitura, né? Uma releitura da Pietà do século XVI, uma arte renascentista, onde retrata ali a mãe de Jesus, Maria, né? Retirando o seu filho, caso Jesus, da cruz e colocando em seu colo, tá?
nós temos também aqui uma representação geométrica da imagem, onde a forma geométrica está muito clara. Diferente, né, das telas do Picasso, onde ele decompôs a imagem, a figura, perdão, onde ele faz a decomposição da imagem, aqui nas telas brasileiras nós temos, né, já como se fosse uma terceira fase do Picasso, né? Como se fosse ali uma reconstrução da imagem. Se vocês observarem, esta tela do Rego, tá? Isso aqui, gente, não é escultura. Parece escultura, né? Pelo fato, novamente, elemento cor. A cor, ela tem justamente essa intenção de provocar sensações de profundidade. Parece que há um primeiro plano, um segundo plano e um terceiro plano aqui com Jesus. Mas não. Isso aqui é uma tela única, pintada com óleo, tá? Com óleo. Não se trata de uma escultura, ok? Principais pintores cubistas. Nós temos o Pablo Picasso, Georges Braque, que ambos trabalharam junto, Juan Gris, Fernando Léger, Diego Rivera. O Diego Rivera, para quem, né? Eu não gosto de fazer essa referência, mas para quem não conhece, é o esposo ali, o último esposo, ficou até o final da vida com a artista mexicana. Me fugiu a memória, mas até o final da aula eu lembro, tá? Uma artista mexicana muito conhecida, ok? Principais escultores cubistas: Raymond Duchamp Villon e Constant Brancusi, mais conhecido como Brancusi, tá? Escritores: nós temos o Apollinaire, Jean Cocteau, Oswald de Andrade aqui no Brasil, Érico Veríssimo também no Brasil e Raoul Bob. Lembra que eu falei do futurismo? Pronto, vamos entrar no futurismo agora, mas eu queria contar essa curiosidade para vocês. O Oswald de Andrade, né, ali por 1927, resolveu fazer uma homenagem ao Érico Veríssimo, né? Faziam parte ali da literatura, ambos. E ele citou o Érico Veríssimo como futurista, né, no jornal. Meu caro futurista, meu amigo futurista, e fez lá uma homenagem. O Érico Veríssimo ficou sem falar com Oswald de Andrade, porque ser futurista nessa época era uma ofensa. E olha que ambos faziam parte das vanguardas europeias, perdão, das vanguardas brasileiras, né, ali na semana de 22, né? Ou seja, o Érico Veríssimo, para vocês terem uma ideia, tanto o Érico quanto o Oswaldo, ambos perderam alunos, perderam estudantes porque, né, tinham aulas particulares, perderam amigos. E fora que os dois tiveram ali uma treta, né? E aí a gente vai entrar agora no futurismo, certo? A vanguarda italiana. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, porque esta vanguarda, esta corrente vanguardista, ela é conhecida também como a única, tá? Uma das únicas técnicas, uma das únicas correntes artísticas que teve afinidade aí com o fascismo na história da humanidade, ok? Futurismo. Futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Essa corrente faz parte das vanguardas artísticas europeias que despontam no início do século XX. Ou seja, novamente, né, eu vou sempre estar voltando com essa tecla, tá? Final do século XVIII, nós tínhamos... Perdão, final do século XIX, nós tínhamos ali a Revolução Industrial, né? Que mexeu totalmente com a cabeça das pessoas. Para vocês terem uma ideia, não tínhamos esgoto tratado, né? E vocês imaginam a Revolução Industrial, as indústrias produzindo, né, aquela loucura, os veículos chegando na cidade, na Europa, e as pessoas tendo que se habituar a esse novo cenário. E nós tínhamos também ali a questão da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. No caso do futurismo, esses dois processos influenciaram, esses dois fatos históricos influenciaram profundamente o futurismo. Tá? Eu já vou começar lendo para vocês, para que vocês compreendam do que eu estou falando, em relação à relação que o futurismo tinha com o fascismo, um pouco do Manifesto Futurista, tá? Feito pelo grupo, né, no caso, liderado pelo Marinetti, em 1909.
Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, feminismo, toda cobardice oportunista ou utilitária. Nós contaremos as grandes multidões excitadas pelo trabalho, pelo prazer e pelo tumulto. Nós contaremos a canção das marés de revolução, multicoloridas e polifônicas nas modernas capitais. Nós cantaremos o vibrante favor noturno de arsenais e estaleiro em chamas com violentas lutas elétricas, estações de trem cobiçosas que devoram serpentes emplumadas de fumaça. Estamos se referindo aos trens, tá? Fábricas pendem em nuvens por linhas tortas de suas fumaças. Pontes se transpõem em rios, como ginastas gigantes, lampejando no céu com um brilho de facas, navios a vapor aventureiros que fungam o horizonte, locomotivas de peito longo cujas rodas atravessaram os trilhos como o casco de enormes cavalos de aço, freados por turbulhões, e o voo macio de aviões cujos propulsores tagaleram, né, gritam, no vento como faíscas e parecem aplaudir como um público entusiasmados. Dentre esta fala, dentre este manifesto publicado no jornal Le Figaro, na Itália, ainda existia um outro trecho que eles deixam muito claro o ódio contra a mulher. Tá? Toda essas ideias, certo? Hoje, com a perspectiva histórica, colocaram o futurismo numa perspectiva, né, de propaganda da Primeira Guerra Mundial, ok? Ou seja, né, nem sempre os artistas estão certo e estão, né, se você analisar de uma perspectiva de que eles estavam, mesmo que auxiliando, de certa forma, justamente os atos dos futuristas, as escritas, que denunciam para, né, a posteridade deles, no caso nós, os seus atos, né, de fascismo. Vamos lá. Origem do futurismo. O futurismo teve intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, mais conhecido, né, Marinetti. Esse cidadão que vocês estão vendo aqui é o Marinetti, tá? Ele era filho de um grande industrial, certo? E a influência, né, a velocidade dos carros, a velocidade das pessoas, dos centros urbanos, né, aquela loucura. Vocês que já foram à capital, já devem ter andado no centro da cidade, vocês percebem o movimento que é uma cidade movimentada, né? É tudo muito rápido, né? Ele publicou em 20 de janeiro esse manifesto que eu acabei de ler para vocês, tá? O movimento futurista predominou principalmente na França e na Itália, onde os artistas se identificavam com o fascismo, tendo diversos membros do grupo aderido ao Partido Fascista. Ele se enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter sido retomado no dadaísmo. Só que essa comparação de ser retomado no dadaísmo é uma outra questão e vocês vão perceber. O dadaísmo, na verdade, queria denunciar a loucura que era a humanidade em torno da guerra, tá? Diferente do futurismo, que ele fazia propaganda, enaltecia, né, os atos da guerra, e principalmente seus personagens, como Hitler, por exemplo. O futurismo ele também tinha uma contraversão. Ele negava o passado, tá? O passado não importava, certo? O que importava era o presente. No entanto, eles queriam, eles de alguma forma, eles reproduziam o passado, né? Porque não dá para você se desvincular o passado, certo? Então coloquem isso na cabecinha de vocês. Nós somos referência do que os nossos antepassados já foram. A história, ela importa, tá? Aprendemos com ela, certo? Apesar de que houve uma Segunda Guerra Mundial. É sinônimo, né, de que a humanidade não aprendeu com a primeira e nem com as outras, né, do passado. Mas, enfim, podemos destacar como principal característica do movimento futurista a valorização da velocidade e o dinamismo, exaltação da tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, ruptura
né? Mais ou menos aí ruptura com o passado, e utilização da publicidade e tipografia. Tiago, o que é tipografia? Ok. Na Revolução Industrial, grandes jornais começaram a surgir, como Le Figaro, por exemplo, né? E precisava de um maquinário gigante. Imaginem um maquinário para... Hoje vocês têm uma impressora, né? Que é tudo muito prático, tudo muito bonito. Mas vocês imaginem um maquinário para produzir um jornal do tamanho de uma casa, da casa de vocês? Era isso. A tipografia nada mais é do que a técnica de reproduzir em larga escala a escrita, né? Através de gravura. Uma máquina gigantesca de ferro com o alfabeto, né? No caso aí o alfabeto francês, o alfabeto italiano, e ela reproduzia em larga escala a escrita, os jornais, certo? Estava evidente no futurismo a valorização da industrialização da tecnologia enquanto progresso técnico. Além disso, os parâmetros de se baseavam no futuro, na velocidade. O que de fato os futuristas queriam? Eles não enalteciam o fascismo, eles fizeram propagandas em jornais, enaltecendo e com o próprio manifesto, né? Colocando ali todo o seu ódio nessas palavras do manifesto. Mas eles queriam, de fato, na imagem, capturar o movimento, né? E aí entra a parte que eu disse para vocês, que nem tudo no futurismo é ruim, né? Além da própria denúncia, além do próprio registro histórico, né, de enaltecimento ao fascismo, nós temos ali a questão, a transformação, né, ou se vocês hoje gostam de cinema, vocês vão poder observar aqui nessa primeira tela do futurismo, a imagem em movimento, né? Os artistas futuristas, eles colocaram uma proposta, né? Ou seja, alguém se inspirou na imagem em movimento para criar, por exemplo, o cinema, né? Ou seja, dinamismo da imagem. Vocês estão observando aqui esta tela, dinamismo de um cão na coleira de 1912 do Bala, Giacomo Balla, destacando o movimento das partes de um cão e provavelmente de sua dona, né? Aqui, se vocês observarem, vocês vão encontrar a corrente um pouco focada, no entanto, a corrente em movimento. As patas do cão em movimento, o rabinho do cachorro balançando, tá? Era isso que o futurismo ele queria trazer na idealização de suas imagens, ok? Outro fator desconhecido é a utilização da publicidade como principal meio de comunicação. Não mudou muito, né? Hoje nós temos ainda a publicidade aí como um dos principais meios de comunicação, especialmente pelo enaltecimento da tipografia desse período. Em texto que exploravam o lúdico, a linguagem vernácula e o uso de onomatopeias. Tiago, o que é onomatopeias? Aula de português, né? Tema transversal. Vamos lá. Melhor, integração curricular, na verdade. Onomatopeia é quando eu pego uma palavra, ou melhor, quando eu pego um som e transformo em palavra. Por exemplo, o pop art ele utiliza muito isso, né? Nos quadrinhos, nos HQ, boom, né? Quando há uma explosão, vrum, vrum, isso é uma onomatopeia. Os futuristas, né, devido ao barulho lá da cidade, da Itália, da França no século, na Revolução Industrial, em 1900 com a questão da guerra ali, né? 1907, 1909, 1905, o barulho era estorrecedor. Vocês imaginem dormir ao lado de uma fábrica, vocês imaginem andar em uma cidade em pleno desenvolvimento de Revolução Industrial, né? Ou melhor, em plena Revolução Industrial. Né? Continuando, principais artistas e obras. Em 1910, alguns artistas decidiram elaborar um manifesto futurista dedicado principalmente à pintura. Esse novo documento foi assinado por Umberto Basciolo, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Balla, Saverini. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento e a rejeição a todo tipo de imobilidade. Ok? De certa forma, né? Assim como as outras vanguardas europeias, o futurismo ele também estava indo ali contra o classicismo, né, que era a imagem congelada, ok? Aqui vocês vão observar uma
Idealização do Bala. Velocidade do automóvel. O Bala, ele quis idealizar aqui nesta imagem, né, com essa paleta de ocres, com essa paleta de cores terrosas, ele quis idealizar a velocidade do carro. Sim, a velocidade do carro. Vocês já devem ter visto isso hoje, né, com inspiração, obviamente, no futurismo. Mas se você fizer um vídeo, né, e acelerar o vídeo, você vai perceber que a imagem, a figura do carro, ela se dilui, ficando ali alguns movimentos que o carro produz. É a mesma coisa, eles queriam, olha só, com a tecnologia que nós temos hoje, né, slow motion, né, com a diminuição da velocidade, ou com a própria aceleração da velocidade, que hoje nós temos, né, proporcionada aí pelas máquinas, eles já, só com a mente, eles já colocaram isso, idealizaram isso ali no quadro. Em 1907, no caso dessa tela, 1913. Ok? E aí nós temos aqui uma análise de algumas outras obras, tá? Umberto Bacciolo, né, com Carga dos Lanceiros. Lanceiros eram navios que chegavam aos portos italianos, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Ela lembra alguma coisa? Vocês, né, a paleta de cores, né, os HQs, por exemplo, do Batman. Provavelmente alguns de vocês já devem ter dito, nossa, lembra o carro do Batman. Sim, lembra o carro do Batman. Porque em na década de 60, década de 50, o criador do Batman, ele se inspirou justamente nesta obra de 1913 do Russolo para criar o automóvel do Batman. Incrível, né? Retrato de Marinette, né? Um autorretrato. Lembra um monstro, né? Talvez... Isso aqui, gente, já é uma fase, né? 1925, pós-Primeira Guerra, né? Algumas pessoas, alguns críticos de arte, acreditam que o Marinette se idealizou como uma espécie de monstro justamente por ele estava fazendo uma crítica, a crítica que a sociedade fazia em relação ao patriotismo, né? Em relação ao vínculo que ele tinha com o fascismo, tá? Então ele fez essa idealização. Se vocês observarem a tipografia, né? Nós temos aqui a letra A, idealizada, tá? Esta tela em particular eu amo. Eu mesmo já fiz algumas releituras. Paisagem Marinha, né? Do Nicolai. Carlo Carrà, o Cavaleiro Vermelho. Observem que o cavalo está correndo, tá? Está correndo. Há um pouco de cubismo também, né? Nesta obra. Arranha-céu e túneis. Gente, observem esta obra. Esta obra é de 1930. 1930. O Cartoon, né? Cartoon Network, seus desenhos, eles foram criados agora, 2005 para cá, certo? E olhem como esta obra lembra os cenários dos desenhos do Cartoon Network, né? Olhem só isso. Isso se chama beber do passado para criar o presente, né? E no futuro ser alguém no passado, né? Ok? Bom, e aí eu vou estar colocando na sala de aula, tá? No formulário, no Drive, uma lista de exercícios, tá? Alguns exercícios, dentre eles sobre o cubismo e sobre o futurismo, ok? Só para fomentar, na nossa próxima aula, vocês farão uma releitura desta tela de Guernica, de Pablo Picasso, ok? Guernica, de Pablo Picasso, uma das principais obras do cubismo, certo? Do cubismo, que, na verdade, é uma denúncia. Essa tela é gigantesca, né? Ela tem mais de 3 metros, por quase 8 metros, na verdade. Ela é gigantesca. Sim, na verdade é uma crítica, uma denúncia à segunda
Primeira Guerra Mundial, que bombardeou a cidade de Guernica, deixando aí dor, sofrimento e pessoas deformadas. Ok? Então é isso, gente. Bom dia, bons estudos e até a próxima aula.